Ciao cari veneti, allora su questo video qua avevo dare informazioni sulla famiglia Corneto, Corneto con Ugno, la T e anche Corneto con dupla T, ma anche la famiglia Cornette, che c'è tutte queste varianti qua. Então esse vídeo aqui vai falar um pouco sobre a família Corneto, Corneto com dois T's, né? Corneto com um T, Corneto com dois T's, mas também tem uma variação aí que é Cornette. Eu vi, né, nas minhas pesquisas que essa família é original de Vicenza. Realmente a origem desse sobrenome, segundo genealogistas aí credenciados, deve ser procurada no topônimo Corneto, obviamente Corneto, que em Vêneto significa um pequeno corno. E na verdade ele era utilizado, né, antigamente como instrumento musical e utilizado também como uma ferramenta de comunicação militar, né, os cornos e tal, eles utilizavam aquilo como instrumento de avisos de comunicação militar. Para quem já assistiu muitos filmes aí sabe que isso era utilizado de fato, né, principalmente na Idade Média, para ter esse efeito prático. Bom, então essa família no decorrer aí dos tempos, das décadas, sempre conseguiu formar uma série de cidadãos bem-sucedidos, né? Eu até me apavorei assim na pesquisa, porque são pessoas tão bem-sucedidas, né? Pessoas famosas, tanto no serviço público quanto no serviço militar. Eu separei aqui alguns exemplos, eu acredito que se você é da família Corneto, enfim, vai ficar bem orgulhoso em saber que, né, seus antepassados foram pessoas importantes, muito importantes para a época. A primeira pessoa que eu cito aqui para vocês é alguém chamado Antonello. Ele foi chefe dos militares pela República de Veneza. Ele era um dos chefes dos militares pela República de Veneza. Dino Rinaldo, filho do anterior, né? Ou seja, filho do Antonello, que eu acabei de falar para vocês, chefe dos militares da República de Veneza. E esse Dino Rinaldo se uniu em matrimônio com a família de um nobre cavaleiro aí chamado Lauro Pagello. Uma outra figura aí chamada Antônio Corneto, que era médico, protomédico, nos primeiros médicos da República de Veneza. Residiu num período aí de 1582 na Sereníssima República de Veneza. E agora outra figura importantíssima aí desse período, o Dr. Michele Corneto. Michele Corneto foi o que eles chamavam de o troque iure, que era um termo utilizado para quem era formado em direito, para os doutores, né, para as pessoas que atuavam na área de direito. Então, ele era doutor, né, o Michele, residente de Vicenza, em 1621. A gente tem mais alguns nomes aqui, um penúltimo, Lorenzo Corneto, um dos embaixadores da Sereníssima, um dos embaixadores da Sereníssima República de Veneza, então na corte da Áustria em 1623. E por fim, o último aí desses grandes nomes, o senhor Camilo Corneto, era aí juramentado em Vicenza e viveu em 1652. Olha só que bacana. Que família, hein? Uma família muito legal, bacana. E então, lembrando aí que tem derivações desse sobrenome, tem o Corneto com um T, né, com um T, tem o Corneto com dois T's, tem Cornette e assim por diante. Se você faz parte dessa família, faz parte desse ramo aí, dessas derivações, sinta-se também agraciado por essas pessoas importantes. Espero que você então, a partir de hoje, se ainda não for uma pessoa importante, que batalhe para ser também uma pessoa igual aos seus ancestrais, porque essa é uma motivação muito legal, né, que a gente descobre por meio da história dos sobrenomes e por meio da própria língua vêneta. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, se porventura não está inscrito, se inscreve aí no canal, sempre tem conteúdo. E se quiser que eu fale sobre o sobrenome da sua família, os sobrenomes, coloca aí os sobrenomes que tem aí dentro da sua família, que você nunca soube, ou que assistiu esse vídeo aqui, tem curiosidade agora de saber, coloca, escreve aqui embaixo que alguma hora eu vou falar sobre os sobrenomes da sua família. E se você é dessa família, né, Corneto, Cornette, não pode deixar de compartilhar o vídeo aí no grupo da família, o vídeo com os amigos, primo, irmão, mãe, pai, porque isso é muito importante, né? Isso é relevante para todos vocês. Compartilha, pede aí pro pessoal curtir o vídeo, se inscrever no canal, e já aproveita e dá uma força também, né? Relembrando que eu sempre deixo disponível aqui embaixo, ok? Na descrição do vídeo, um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde o pessoal entra para trocar, né? Para trocar uma ideia, enfim. E sempre lembrando que o Lengua Mari tem cursos de língua vêneta, a língua dos nossos ancestrais, que é diferente do italiano. A língua vêneta é
é outra língua e é muito falada lá ainda hoje. Todo mundo, principalmente as pessoas que querem ir para lá, que querem ir conhecer ou que querem ir viver lá, não pode ir sem saber língua vêneta, porque no dia a dia é isso que se usa. E eu falo para vocês como alguém que já morou lá. Então, se você tem interesse em aprender a língua do seu ancestral, você pode já escanear o QR Code que está aqui na tela, entre em contato comigo e a gente conversa mais sobre a data di inizio. Dunque, vi ringrazio un'altra volta che si quadri guardare i miei video, vi ringrazio una strafa sempre e non smettermi da mettere il mi piace ed iscriversi sul canale. Ciao ciao, Strucon Veneti!